Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Muro da sede do Flamengo é pichado com críticas a Samuel Lino, peladeiro. Flamengo e Arrascaeta intensificam conversas e têm otimismo pela renovação. José Boto detona a arbitragem brasileira, deixa muitas suspeitas. O bicho tá pegando. Boto chama Felipe Luiz para se explicar sobre as últimas atuações do time. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Um dos muros da sede do Flamengo na Gávea foi pichado na noite desse domingo com críticas ao Samuel Lino, que vem de atuações ruins com a camisa do Mengão. Nessa derrota de ontem em Salvador para o Bahia, ele perdeu um gol cara a cara quando o jogo ainda estava 0-0. O Samuel Lino, peladeiro, dizia a crítica ao jogador escrita no muro. No início da madrugada, funcionários do Flamengo movimentaram-se para pintar o muro novamente. A letra S de Samuel Lino foi substituída pelo cifrão, em referência ao alto valor que o clube desembolsou para contratar o jogador do Atlético de Madrid, 143 milhões de reais. A estratégia do Flamengo no jogo foi prejudicada pela expulsão do zagueiro Danilo aos 12 minutos do primeiro tempo e com isso Samuel Lino precisou se dedicar mais à marcação, mas teve espaço para escapar, perdendo algumas bolas importantes no ataque. A chance perdida foi o motivo para as críticas de rubro-negros nas redes sociais. Ele já havia jogado mal no empate contra o Cruzeiro na rodada passada. O Samuel Lino tem sido cobrado pelas decisões erradas e pelo seu baixo número de finalizações. O atacante se tornou o reforço mais caro da história do Flamengo. Inclusive foi convocado para a seleção do Ancelotti. O Samuel Lino empolgou logo na estreia e rapidamente ele assumiu a vaga de titular, conseguindo boas atuações até este momento de oscilação. Ele tem 2 gols e 4 assistências em 16 jogos. Aí o Felipe Luiz, na sua coletiva de ontem, perguntado sobre a atuação do Samuel Lino, deu aquela passada de pano tradicional. Produção, coloca aí. Felipe, aqui, queria que você falasse um pouco sobre o Samuel Lino. É um jogador que vem caindo muito de produção ao longo dos jogos. Hoje também teve um primeiro tempo ali muito abaixo, perdeu um gol frente a frente com o goleiro. Eu queria saber se na sua concepção, sua experiência como jogador e agora como técnico, esse peso que tem sobre ele de ser a contratação mais cara da história, isso está afetando o desempenho do jogador ou se existe algum outro fator externo que a gente aqui não sabe, para falar um pouco sobre e o que você pensa para tentar recuperar e tirar o melhor dele. Bom, hoje é difícil julgar o jogo de um jogador com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, né? E ele teve que ajudar muito o Ayrton ali na lateral, com um jogador a menos. E claro que perde as forças, talvez, para poder atacar. Mesmo assim, conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances. E a chance que ele teve, porque ele estava lá, né? E às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer. E infelizmente não fez. E depois que ele não fez o gol, acabamos tomando o nosso gol. Mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça. Questão de tempo, é que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje, repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe. E tanto é que assim, Bahia criou muito pouco para fazer o gol, né? Fizeram o gol e ganharam o jogo, mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram a gente tem que falar. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos na derrota para o Bahia por 1-0 neste domingo em Salvador. Após o jogo, o diretor de futebol José Boto detonou a arbitragem brasileira, não pela atuação de Rodrigo José Pereira de Lima na Arena Fonte Nova. O dirigente rubro-negro criticou a atuação do Ramon Abate Abel no jogo entre São Paulo e Palmeiras, concorrente direto do Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Produção, coloca aí o desabafo do José Boto quanto à questão da arbitragem no Brasil. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era.
Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Não é? Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam, e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa, alguém tem que tomar uma posição, e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, ou para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tenho que vir explicar o que se passa aqui. Tá, pessoal? Tá, vá. O que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso, e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados com o seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados. Tá, pessoal? Obrigado. A gente entregou alguma coisa oficial na CBF? Não, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de que o futebol brasileiro melhore, que tenha mais credibilidade, que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo, porque se joga bem futebol ali dentro. Nada contra o Bahia, jogou muito bem, porque se joga bem. Agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Vá, pessoal. E saiu agora há pouco no Globo Esporte que a CBF informou que o árbitro da partida entre São Paulo e Palmeiras, Ramon Abate Abel, foi suspenso junto com toda a sua equipe do VAR por tempo indeterminado. Vale destacar que em 2024 ele também foi afastado por ter marcado um pênalti equivocado justamente a favor do Palmeiras. Mas com menos de um mês ele voltou a apitar normalmente no Campeonato Brasileiro. Dessa vez a CBF informou que o Ramon Abate Abel vai passar por um treinamento, aprimoramento e avaliação interna para depois sim voltar a apitar partidas do Campeonato Brasileiro e de outros campeonatos do Brasil.
Agora eu quero te pedir uma ajuda, né? Você que é meu amigo, você que é minha amiga e gosta do meu trabalho, eu preciso muito que você compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente vai crescer o nosso canal no YouTube e isso vai me ajudar ainda mais a continuar trazendo conteúdos de qualidades do nosso Mengão para você, sem mentiras e sem enrolação. E se você conquistar algum inscrito, me avisa aí nos comentários, porque eu vou dar as boas-vindas para ele ou para ela e os parabéns para você. Juntos nós somos muito mais fortes. Me ajuda aí. O Flamengo e o Arrascaeta caminham para a renovação de contrato até 2029. As conversas foram retomadas nas últimas semanas e a previsão é de novas reuniões durante a pausa para a data FIFA, com o objetivo de alinhar os detalhes finais de um acordo válido até dezembro de 2028, com extensão automática por mais um ano, mediante metas de performance. O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 e já se manifestou publicamente que quer permanecer no clube. A diretoria não via necessidade de antecipar essa negociação, né? Mas mudou de ideia diante do protagonismo do uruguaio na temporada mais artilheira dessa sua contratação em 2019 e também pelo constante assédio de clubes que querem levar o uruguaio. O Flamengo sofreu uma nova derrota na Fonte Nova para o Bahia por 1-0 na partida disputada ontem, né? Válida pelo brasileiro Betano. Diante desse resultado, a equipe perdeu a liderança da competição, sendo ultrapassado pelo Palmeiras. Os dois têm 55 pontos, mas o Palmeiras ganha pelo número de vitórias. Erros individuais acabaram sendo determinantes nesse resultado, já que aos 12 minutos do primeiro tempo, o Flamengo perdeu o seu zagueiro Danilo por uma expulsão, né? Mas ele não foi o único a ser expulso, porque o Wallace Yan também foi, e por conta disso, o jovem viu o clube decidir sobre o seu futuro. Outro jogador que acabou sendo muito, mas muito criticado pelos torcedores rubro-negros após o desempenho abaixo da crítica foi o Samuel Lino, que inclusive viu a nação protestar com pichações sobre a sua atuação em campo. O Flamengo já vinha apresentando um desempenho abaixo a alguns jogos, que acabaram na perda de pontos que poderiam garantir a equipe no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e até com vantagens sobre os seus adversários. E por conta disso, o José Boto resolveu tomar uma atitude e chamou o técnico Felipe Luiz para uma conversa nos bastidores com o objetivo de analisar os erros cometidos nos últimos jogos e cobrar dele as soluções. A intenção não é criar pressão no trabalho realizado pelo Felipe Luiz e a sua comissão técnica, mas entender por que, mesmo com um elenco galáctico, forte e qualificado, a equipe vem apresentando um desempenho muito abaixo do que se é esperado dele em campo. O objetivo é aproveitar a pausa da data FIFA para conseguir garantir e corrigir esses erros para evitar a perda de mais pontos nos próximos jogos, já que no dia 15 de outubro, depois da data FIFA, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Newton Santos. Vale ressaltar que o time teve 3 dias de dispensa para descansar. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para você. Bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!